pessoal, então antes de começar o vídeo da turma de vocês, eu gostaria de reforçar aqui um pouquinho como é que funciona o envio das atividades de vocês, tá? Então que fala a respeito das instruções para realizar para os exercícios e as atividades. Muito importante a identificação na folha, tá? Com o nome, com a disciplina, professor e data. Tá? O número da atividade também, na primeira linha, logo abaixo do cabeçalho, importantíssimo colocar o número da atividade. E numerar as folhas, se tem mais do que uma folha, bota número 1, número 2, número 3. Isso daí vai servir para o meu registro, porque se vocês mandam em foto, por exemplo, eu tento agrupar num único arquivo em PDF, e daí ali fica registrado para vocês. Então é importante a identificação no cabeçalho, o número da atividade que vocês estão enviando e numerar as folhas, né? Eu sempre peço, preferencialmente, escanear, que para mim é melhor, tá? Mas se não tem a possibilidade de escanear, pode fotografar, tá? E o envio por e-mail, importantíssimo aqui, ó, no assunto, deixar muito específico aqui, ó. Iniciando pela disciplina, matemática, bota um traço. Esse aqui é um exemplo, do 9º ano, tá? E depois o número da atividade. No corpo do e-mail também é importante tu escrever o teu nome completo e seguem os anexos. Daí depois tu coloca todos os anexos referente à atividade. Tá? Tem e-mails que nem são enviados se tu não bota nada no corpo do e-mail. Por isso é importante tanto o assunto, preencher o assunto quanto o corpo. E a identificação do assunto aqui vai ser importante para o professor que acessa a caixa de e-mail da turma de vocês, então do 6º, do 7º, do 8º e do 9º ano, ele conseguir direcionar direto para a pasta do professor Fábio. Então, se no assunto está escrito assim, ó, matemática, 9º ano, atividade 3, tu vai facilitar muito a vida do professor que está ali separando as atividades e de qual disciplina. Então, eu peço para vocês identificarem assim, certo? Por isso que, por exemplo, e daí eu pego o arquivo, o anexo, e se ele está bem identificado, o teu anexo, a tua folha está identificada, eu consigo fazer um único arquivo com o total de folhas que tu está me mandando. Por isso que fica difícil se tu desenvolve o exercício no próprio livro. Tu pode usar o livro ali para botar algumas respostas, simplesmente para botar as respostas, mas eu te peço sempre no mesmo esquema do tema. Faz o teu desenvolvimento na folha ali, identificando tudo como no tema e me manda por foto, tá? Então tá, bora pro vídeo da tua turma então. Obrigadão, gente. Muito bem, 8º ano. Essa aqui é a 5ª atividade. É o desenvolvimento de exercícios da enquete que vocês me enviaram. Dos exercícios da atividade 13, que estão entre a página 13 e 15, que é a representação de números racionais, e para um método prático de fração geratriz de dízimas periódicas, vocês primeiro viram no livro o método de equações, e eu vou mostrar para vocês o método prático, que é a simplificação do método que vocês viram no livro de vocês, que é o método de equações. Bom, primeiro nós temos que observar alguns termos da expressão. Aqui nós temos uma dízima periódica, com infinitas casas decimais, um período que repete. Observa que o período que repete é o número 125, 125. E o que nós vemos nessa dízima periódica, então? Nós temos à esquerda da vírgula a parte inteira da dízima periódica. A dízima periódica tem infinitas casas decimais. Nós temos que observar que logo após a vírgula tem 2 casas decimais fora do período. O período é 125, 125. E o período tem 3 casas decimais. Então são essas coisas a gente tem que observar.
número de casas fora do período, 2 casas fora do período, quantidade de casas do período, 3 casas decimais, infinitas casas decimais com uma sequência que repete, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, e assim vai até o infinito. O esquema, então, para a composição da fração geratriz de uma dízima periódica é bem simples, é quase uma receita de bolo. Tu compõe o numerador e o denominador desta forma. Primeiro, escreve o número sem a vírgula com o período. Uma vez só o período. Subtrai do número sem a vírgula e também sem o período. Faz essa subtração. Essa é uma subtração de 2 números inteiros, porque não vão ter vírgula. E o denominador, ele é composto da seguinte forma. Tu coloca tantos números 9, né, quanto o número de casas do período. Naquele exemplo anterior, eram 3 casas, tu colocaria 3 noves aqui. Tá? E na sequência, tu coloca tanto zeros quanto o número de casas que estão fora do período. Naquele exemplo anterior, eram 2 casas fora do período, o 1 e o 2, então seriam 2 zeros. A gente vai ver o exemplo, então, do teu exercício, da enquete ali para montar, então, a fração geratriz do número, certo? Como exemplo do método prático, então, vamos ao exercício 2. Qual é a fração geratriz da dízima periódica 0,123434 reticências até o infinito? Então, a primeira coisa que nós vamos observar é uma dízima periódica composta, porque logo após a vírgula não começa o período começa aqui, ó, 3434, certo? E isso é o que repete. Vamos observar, número sem vírgula com o período. Todo número sem vírgula, incluindo o período, fica 1, 2, 3, 4. Tu não precisa escrever o zero. O número sem vírgula, sem o período. Então, eu escrevo apenas o número 12. Número de casas do período. O período é 3, 4. Quantas casas são 3, 4? 2 casas. Número de casas que não estão no período. Lembra? Casas decimais são os números, os algarismos à direita da vírgula. São 2 casas. 2 casas. Então, para montar a fração geratriz dessa dízima periódica, eu escrevo o numerador como? Número sem vírgula com o período, 1, 2, 3, 4, menos número sem vírgula e sem o período, 12. Tudo isso sobre, agora, o denominador. Número de casas do período, 2 casas, corresponde a 2, 9. Número de casas fora do período, que são 2, essas 2 aqui, para cada casa, 1, 0. Resolvendo esta fração aqui, 1.234 menos 12, 1.222. Tudo isso sobre 9.900. Divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. 1.222, 611. 9.900 dividido por 2, 4.950. É isso aí.